Os Lycans e lobisomens mais importantes de Anjos da Noite explicados. William, o primeiro dos lobisomens, é um descendente de Alexander Corvinus. Ele e o seu irmão gêmeo Marcus cresceram juntos e eram muito unidos. Isso até uma noite que, em uma cavalgada na floresta, um lobo feroz atacou ambos. William pulou na frente do lobo que atacaria o seu irmão, só que ele quem foi mordido no seu lugar. Em pouco tempo, ele começa a se sentir muito mal, queimando em febre, e não demora muito para seu corpo se transmutar completamente. Ele agora seria um meio lobo, meio homem, bípede de pelagem branca. William perde completamente a sua mente. Ele é tomado por uma fome e tem uma grande preferência pelos humanos, ainda que isso possa também ser uma sede por sangue. Sim, aqui os lobos também bebem sangue. Tudo isso é possível pois ele tinha herdado de seu pai o gene da imortalidade, o que seria conhecido como o Corvinus Strain. Esta anomalia genética seria capaz de absorver doenças e vírus para o corpo e usar de forma benéfica. Ainda que William tenha ficado neste estado, o organismo prefere isso do que a morte. Sem querer, ele criou uma raça inteira de lobisomens. A sua mordida era extremamente infecciosa, a mais de todos os imortais, e por isso foi aprisionado pelos vampiros anciões. Lucian. Do primeiro lobisomem para o primeiro Lycan, Lucian nasceu de uma lobisomem que ficou grávida, e ainda que muitos acreditem que ela foi transformada durante a sua gravidez, isso nunca foi comprovado. A grande diferença entre as espécies é que os Lycans poderiam voltar para sua forma humana, enquanto os lobisomens ficavam presos. Eles também conseguiam com o tempo controlar a sua ferocidade quando transformados, e também a sua transformação quando mais velhos, ainda que isso tenha vindo com o preço de serem menores e mais fracos do que um lobo original. Lucian nasceu acorrentado e boa parte de sua vida foi desse jeito, devido a um relacionamento que tinha com Sonia, uma vampira de sangue puro que era filha de Victor. O amor deles teria um fruto, ou quase isso, um filho que teria sido o primeiro dos híbridos. Infelizmente, Sonia foi queimada e seu filho nunca nasceu. Isso culminaria na obsessão dele em criar um híbrido e terminar com Victor a todo custo. Foi também devido a essa relação que ele teria libertado seu povo e feito a revolução. Ele consegue se manter vivo nas sombras devido a uma mentira que ele fez com Craven, um outro vampiro, tendo assim tempo para produzir um híbrido, ficando vivo até os tempos modernos. Raze. Todo bom general tem um braço direito, um amigo que o acompanha por toda a sua vida, e no caso do primeiro dos Lycans, nós temos Raze. Sendo transformado na época do terceiro filme, ele era um príncipe do Sudão que foi capturado e transformado em lobo. Mesmo que ele não tenha sido transformado diretamente por Lucian, os dois criaram um grande elo. Fora com ele que as conversas de primeiras ideias de revolução foram feitas, e também uma verdadeira amizade. Raze participa da primeira batalha contra os vampiros no castelo, sendo ele quem salva o primeiro nas muralhas. Deste momento em diante ele seria o braço direito, participando de todo o seu plano, desde forjar a sua derrota, e seria ele quem assumiria publicamente o cargo de líder dos Lycans. Fisicamente, ele conseguiria controlar a sua transformação e, com os anos, se tornando um dos Lycans mais fortes de todos os tempos. Pelo menos entre os puros, e não sangue puros, ele seria o mais forte de todos. Por mais de 800 anos, ele se manteve na luta contra os vampiros, acreditando com todas as suas forças no mal que os vampiros causavam, sofrendo na pele o que eles tinham feito contra os Lycans. Singed. Até o momento, nós vemos 3 guerreiros por natureza, mesmo que um deles seja um animal selvagem. Todos têm seus atributos físicos maiores do que os mentais. E aqui temos um grande exemplo de uma mente científica em meio aos Lycans, e suas contribuições são muito mais importantes do que muitos pensam. Singed era um bioquímico que tinha leucemia. Ele foi curado de sua doença quando transformado por Lucian, o que na verdade foi o começo do projeto híbrido. Foi dele quem partiu toda a teoria que nós vemos concretizar. Foi dele a ideia que para conseguir combinar os dois DNAs seria necessário um hóspede original do Corvinus Strain. Foi dele também que em alguma maneira consegue encontrar a linhagem de Alexander e entre eles estaria Michael. Sua teoria não é perfeita. Ele acreditava que alguém já infectado como Marcus não poderia se tornar um híbrido, ou pelo menos não da forma que ele via. Só que foi a partir dele que muito progresso foi feito. Podemos ver de como foi dele a ideia de tirar um tanto de sangue de híbrido ou de um Corvin para fortalecer as espécies. Toda a base de teoria genética que Anjos da Noite caminha e onde chegou nos últimos filmes, dando aos Lycans uma chance de lutar,
foi a partir de todo o pensamento dele. Michael. Algumas pessoas já devem estar muito próximos de dar o dislike neste vídeo por ter colocado Michael, mas se puder fazer o contrário, agradeço. Não podemos nos esquecer que ele foi primeiro mordido por Lucian e que ele quase se torna um Lycan por completo. Na verdade, só faltava para ele se transformar pela primeira vez, até mesmo já tinha efeito colateral da prata. Foi com ele que vimos como é que a infecção começa no corpo de alguém e quais são os passos que se dão antes da primeira transformação para um Lycan. Ainda mais, foi ele o primeiro híbrido a existir e ele teria prevalência de Lycan. A sua forma azulada com garras é muito mais lobo do que vampiro. A sua importância para este universo é muito grande, mesmo que a sua participação tenha sido um tanto menor. Afinal, foi ele quem provou todas as teorias de Shinji, colocou o medo nos anciões que existiria uma criatura que poderia os enfrentar assim que nascesse. Michael é uma forma de vida nunca vista antes, só que ainda mais importante, ele seria o novo modelo de poder que muitos correriam atrás. Jacob Lane. Shinji andou para que Jacob pudesse correr. Logo depois do momento que os humanos descobriram sobre as raças imortais, um processo chamado de purgo começa, onde os humanos caçam os imortais e para que estes pudessem sobreviver, precisam se esconder. E Jacob foi um gênio. Ele entrou ou fundou a empresa chamada de Antigen. Essa empresa seria responsável por testar o material genético para verificar se era imortal ou não. Assim conseguiriam esconder muitos Lycans. Além disso, usando a pesquisa de Shinji como base, ele fez os Lycans aprimorados. Ao injetar aos poucos o DNA de um híbrido em um Lycan, este começa a evoluir sem nunca passar da linha de um lobo, mesmo que fique muito perto disso. Por ser o líder da Antigen e dos lobos locais, depois do purgo, ele governava os lobos e possivelmente teria uma grande influência. Nunca demonstrou uma grandeza como Lucian ou Marius, mas se seu monstro fosse completo, ele com certeza faria toda a diferença no mundo. Quint Lane. O que seria de Frankenstein sem a sua criatura? A resposta é apenas mais um médico. E este é o papel de Quint Lane. Ele é o filho biológico de Jacob, mesmo que esse seja antes de ambos se tornarem Lycans. O relacionamento entre os dois era bem estável, ainda que o assunto da mãe deles parecia um ponto fraco na relação, mesmo com Jacob escolhendo ele para fazer os experimentos primeiro. Isso pode ser visto como insanidade ou muita confiança no seu trabalho. O ponto importante é que o tratamento deu certo e Quint se torna o Uber-Lycan, uma criatura formidável, possivelmente o Lycan puro mais forte em toda a existência. Sua forma física é muito maior e superior do que a normal, com força nunca antes vista, praticamente uma imunidade à prata e uma regeneração ao melhor estilo Wolverine. O Uber-Lycan é algo que nunca foi replicado totalmente, demonstrava um total controle sobre sua forma, podendo ir e voltar sem problemas e até mesmo transformar apenas um membro, um controle que nunca foi visto antes. Se não fosse por Selene implodir ele, seria uma batalha perdida. E por fim nós temos Marius, o último líder dos Lycans, ele sendo uma amálgama de todos os líderes anteriores, só que nunca alcançando o potencial de todos. Nós não sabemos quem o transformou, porém existem algumas evidências na fala dele que ele estaria durante a primeira guerra dos Lycans. Ele é possivelmente uma das maiores mentes no fronte de guerra entre todos, conseguindo conquistar muitos territórios dos vampiros e distribuir para os seus soldados mais fiéis. Ele consegue fazer em partes o que Jacob fazia, porém não tinha refinado DNA e sim tomava o sangue de Michael diretamente, tanto que ele acaba por matar o primeiro dos híbridos. Isso faz com que ele tenha um grande problema. A sua cruzada não estava completa e precisava do poder para manter tudo de pé. É quando começa a ir atrás de Eve, o que ele achava ser a chave para a forma do Uber-Lycan. A sua forma não seria tão forte quanto este, demonstrando graves limitações e principalmente não tendo tanta duração assim, que seria o efeito final que Jacob estava quase conseguindo. Seus exércitos eram grandes, mas mantinha todos por um fio, e sua maneira de gerenciar é de um chefe bárbaro.